Você já parou para pensar o que é ser igreja? Você tem sido igreja? Será que igreja é as quatro paredes onde nos reunimos para adorar a Deus? Qual o significado desse dogma bíblico que tem causado dúvidas na vida de alguns cristãos? Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos entender o que é ser igreja. Por isso, é muito importante que você fique aqui comigo até o final deste vídeo, para que você possa entender o que é ser igreja e como se tornar igreja. E no final deste vídeo, estarei deixando alguns nomes de como os cristãos são conhecidos. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você será edificado pela palavra de Deus. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A palavra igreja significa uma reunião de pessoas. A igreja mística é o corpo espiritual de Jesus Cristo. Antes de mais nada, devemos lembrar que ao aceitarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa alma, passamos a fazer parte da família de Deus. Além disso, passamos a fazer parte também do corpo de Cristo, que é a igreja. Na qualidade de organismo, a igreja é o corpo de Jesus Cristo, do qual ele é a cabeça, vivo, e os crentes regenerados são os membros. Quando falamos de corpo, logo nos vem à mente uma união de membros, formando um conjunto, que os gregos denominavam de soma. Esse conjunto se aplica bem à igreja, na qualidade de corpo de Jesus Cristo, que cresce e se reproduz a cada dia. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Com isso em mente, devemos entender que ser igreja significa ser membro deste corpo espiritual. Além disso, devemos lembrar que Deus habita em nós. Em Atos capítulo 17 e versículo 24 nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Perceba que o templo e a morada de Deus somos nós. E como templo do Espírito Santo, precisamos cuidar e zelar do nosso corpo. Ou seja, jamais um Deus que é santo vai habitar em um templo sujo. Para que Deus possa habitar dentro de nós, precisamos santificar a nossa vida, nos separando deste mundo e passando a fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, devemos destacar que, ao falar de igreja, não estamos falando do templo. A igreja mística é o corpo espiritual de Jesus Cristo. Ou seja, nós fazemos parte dos planos de Deus para a humanidade. Assim, cada indivíduo que aceita Jesus Cristo se torna parte da igreja. No entanto, essa igreja precisa se reunir para adorarem juntos, onde se faz necessário ter uma igreja local. Uma igreja local é um grupo de crentes batizados, reunidos pelo Espírito Santo com o propósito de obedecer aos princípios e preceitos da palavra de Deus e edificarem uns aos outros e terem comunhão uns com os outros.
além de ser uma instituição jurídica perante a sociedade, distingue-se pela sua idoneidade e comportamento que são revelados na vida e no cotidiano de cada cristão. Portanto, ser igreja não é apenas frequentar o templo, mas permitir que Deus habite em nossas vidas. Existem algumas palavras que descrevem os cristãos. Algumas delas é bem comum vocês que não frequentam a igreja escutar, mas todas elas têm um significado. Por exemplo, talvez você já ouviu um crente chamar outro crente de irmão. E você se pergunta o porquê. Chamamos uns aos outros de irmãos porque a igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual são abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Também somos conhecidos como crentes, e a palavra crente caracteriza a fé em Jesus Cristo, ou seja, é crente porque crê, acredita, tem fé em Jesus. Também somos conhecidos como os santos. A palavra santo significa ser separado. Quando usamos essa palavra ou chamamos algum cristão de santo, é porque todo cristão verdadeiro deve ir na contramão do mundo, deve ser separado do mundo e ser dedicado unicamente a Deus. Mas isso não quer dizer que somos os santarrões, como alguns nos chamam. Isso significa que escolhemos renunciar às coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. E todo dia buscamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Mas, como seres humanos, estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a falhar na caminhada. E isso não é para acontecer, mas quando acontece, nos levantamos, nos arrependemos e não voltamos mais a praticar o tal erro. E isso se chama de arrependimento verdadeiro. E quando nos arrependemos, Deus nos perdoa e nos purifica, e assim vai acontecendo o processo de santificação em nossa vida, até chegar um dia em que Deus vai nos santificar por completo. Também somos conhecidos como os eleitos. Não é muito comum você escutar essa palavra, mas ela significa que Deus escolheu os cristãos para um ministério importante e um destino glorioso. Outro nome que os cristãos são chamados é de discípulos, e isso significa que o cristão seguidor de Jesus é um aprendiz, e estão em preparação espiritual constante. E cristãos, por que somos chamados de cristãos? Quando uma pessoa é chamada de cristã, é porque ela segue a Jesus. Existe um termo que não é bastante comum de se escutar, mas é atribuído aos cristãos. Somos conhecidos também por os do caminho. Esse termo era utilizado nos dias primitivos, porque os cristãos viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Em outras palavras, eles viviam em uma sociedade, porém eram diferentes. E essa diferença era vista por muitos, que logo viam e diziam: ali estão os do caminho. Venha fazer parte deste caminho você também. O caminho é Jesus. Em João capítulo 14 e versículo 6 nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final.
Que Deus vos abençoe. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.